ganhar dinheiro. Opa, beleza, vamos embora, Ana Flávia. E aí, você me deu aí essa bola quicando, então vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho da tua trajetória. Primeiro, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, né? Todos os parceiros que estão aqui. E ao Robson, que já é um parceiro comercial antigo, e eu tive o privilégio de conhecer lá o escritório onde ele é associado. Ele vai falar um pouquinho sobre esse escritório. Mas eu queria saber um pouquinho, Robson, da tua história, da tua trajetória. Você, que até bem pouco tempo, se aventurava na música. E ao invés de dançar, tocava para pessoas dançar. E aí a gente conversou e você me contou um pouquinho da tua história. Eu queria saber como é que foi tanto essa transição da música para o seguro, né? Você é um corretor formado na MAG, a convite do nosso parceiro Sábio, e fez uma transição para o mundo do investimento. Então, assim, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho dessas duas passagens, tá? Pode ser breve, só para você falar um pouquinho de você. Obrigado e bom dia, irmão. Tá bom. Bom dia, Flávio. Obrigado. Eu que agradeço aí o espaço de estar falando com vocês. Agradeço também a visita que você me fez aqui no escritório. Fiquei muito feliz. E bom dia a todos aí. Vamos bater um papo aqui, falar um pouco da vida, né? A gente está no mesmo barco aí, trabalhando no dia a dia, conversando com pessoas. Eu acho que são informações que podem ser relevantes, de repente, aí na abordagem de vocês, né? E o que eu puder ajudar, eu vou ficar à disposição. Então, como o Flávio falou, você tentar ser o mais breve possível, né? Durante muitos anos da minha vida, eu fiz algo que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, e o Marcos comentou do bar, né? Eu era o cara que cantava para o povo dançar, Marcos, e eu ficava triste quando ninguém dançava. Eu falava, o que está acontecendo? Muitas vezes era por isso, né? O pessoal não podia dançar, queria, mas não podia. Então, eu fui cantor durante praticamente 20 anos da minha vida, eu me dediquei a isso, tipo dupla sertaneja. Sou aqui de Goiás, né? Então, assim, diz que aqui andou junto, um do lado do outro, pode perguntar o nome da dupla, né? Então, eu, para não fugir as raízes, eu cantei muitos anos. Só que, nesse meio tempo aí, depois de 15 anos de parceria com um parceiro, um dos parceiros que eu tive dois, eu tive a grata surpresa de ter a minha esposa grávida e de gêmeas. Quando ela falou que estava grávida de gêmeas, eu falei assim, não, agora complicou, porque minha vida era viajar, era estar na estrada, viver da noite, né? Então, eu resolvi parar de cantar. Parei de cantar e me vi numa sinuca ali, né? Eu tinha feito um pé de meia ali, financeiramente, mas falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Até que apareceu um cara que está entrando agora, por coincidência, na live aí, o Sávio, né? Que é um parceiro, um amigo de muitos anos atrás, e foi um cara muito importante na minha vida, inclusive, Sávio, se eu estiver ouvindo aí, um abraço para você, me convidou para o mercado de seguros, né? Ele já trabalhava já há alguns anos, me convidou e eu aceitei na hora, porque eu precisava de achar um rumo, e por ter sido Sávio, que me falou de tudo que ele fazia, eu gostei muito, falei, vamos embora. Vamos lá. Abracei, comecei na MAG, conforme o Flávio falou, fui treinando, fiquei 2 anos na MAG, e já adiantando um pouco, Flávio, assim, a sua pergunta, né? Como que eu vim parar hoje nos investimentos? Hoje eu sou assessor de investimentos, sócio da Blue 3, que é um dos maiores escritórios da XP hoje no Brasil. Eu estava trabalhando antes, trabalhando com seguro ainda, né? Como corretor de seguro, dentro de um escritório de investimentos, que não era Blue 3, era outro escritório. Então, eu vendo aquele movimento, eu já era cliente de assessoria, eu tinha dinheiro investido, tinha o assessor de investimento que me acompanhava, que justamente era desse escritório. E eu via aquela rotina no dia a dia, né? E achei bacana, achei interessante, mas, enfim, continuei ali trabalhando, fazendo seguro para os clientes do escritório. Eu abordava eles falando da parte da gestão de risco, no seguro. Só que depois de um tempo, eu estava lá em Barra do Garça, junto com o Sávio, o Henrique, que é um dos donos aqui da Blue 3, me ligou e falou, olha, eu quero bater um papo com você. E aí iniciou a minha jornada no investimento a partir disso aí. Então, é mais ou menos isso aí, Flávio. Contei bem resumidamente aí, só para não tomar muito tempo. Não, beleza. É bom que a gente...
o objetivo é exatamente esse, tá, sabe? Que a gente possa ter um papo aberto, dinâmico, que os colegas possam entrar também, se tiver alguma dúvida, para que a gente possa estar contribuindo, né, com o dia a dia de cada um. É a primeira vez que a gente traz um assessor de investimento, porque a gente considera que é algo que vem crescendo muito, né? E está muito ligado com o nosso dia a dia. E aí, a minha segunda pergunta é a seguinte: o porquê da Blue 3, tá? Hoje eu tive aí a oportunidade de conhecer a estrutura, mas eu acredito que a maioria dos parceiros não tem noção, ainda não conseguem dimensionar o que é a Blue 3. Fala um pouquinho da Blue 3 e da parceria dela com a XP, por favor, Robson. Maravilha, Flávio. E assim, cara, foi totalmente por acaso, tá? Eu costumo dizer, Flávio, que a gente não perde nada na vida em fazer bons relacionamentos, né, em fazer boas relações pessoais com as pessoas, com os nossos colegas. Por quê? Eu estou aqui hoje muito graças a uma amiga, a Fabiana Brandão. A Fabiana, ela também foi treinanda da MAG, né? Trabalhava junto comigo, a gente fazia muito PAP junto na época do seguro, né? A gente fazia uma parceria bacana. E ela, por contato do LinkedIn, foi chamada para a Blue 3, para vir fazer uma reunião, para conhecer a Blue 3. E ela sabia, já que eu estava trabalhando dentro de um escritório de investimentos, ela falou: Robson, você gosta muito desse papo de investimento e tal, eu vou te indicar para eles. Eu falei: bacana, me indica. E aí ela me indicou e surgiu esse contato, a gente começou a bater um papo e tal. Enfim, hoje eu estou aqui. Mas, assim, foi meio por acaso, né? Na hora que eu falei Blue 3, dentro do escritório de assessoria que eu estava trabalhando, fazendo seguro, o cara falou assim: rapaz, a Blue 3 te chamou? Eu falei: sim. Ele falou assim: ó, você vai para o meio dos tubarões. Eu falei assim: ah, é? Porque assim, até então eu não conhecia muito a Blue 3, né? Não vou mentir, eu não conhecia, né? E aí eu falei assim: ah, beleza, né? Vamos ver. E vim para cá, aceitei o desafio, né? Porque eu acho que quando a gente fala do planejamento financeiro, né? Imagino que aqui deve ter algumas pessoas que têm o CFP, né? De planejador financeiro, tal, que fala com o cliente. E mesmo que não tenha, fala de planejamento com o cliente no dia a dia. Nossa abordagem é muito voltada para isso também no mercado de seguros, né? Então, assim, quando eu falava disso, eu sentia falta de algo. E o que era essa falta? Era de falar da parte financeira do cliente, como crescer esse patrimônio, como alcançar os objetivos, né? E a parte da assessoria, a Blue 3, me deu essa possibilidade de falar com o cliente num 360, né? Abordando tudo. E trazendo agora para a sua pergunta também da Blue 3, a Blue 3 hoje ela tem 18 escritórios, 18 unidades pelo Brasil, né? São 18 cidades, sendo as principais capitais, né, da região centro-oeste. Temos Brasília e Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem aí na Barra um escritório no Rio de Janeiro também. A gente tem Curitiba, Belo Horizonte, as principais cidades de Minas ali, Uberlândia, Uberaba. Em São Paulo a gente tem Ribeirão Preto, enfim, são 18 escritórios espalhados pelo Brasil e uma unidade hoje em Miami, né? Então, dentro da rede XP, quando se fala de escritório de assessoria, o escritório é aquele plugado a uma plataforma, no caso a XP, né, que é um shopping financeiro, onde a gente consegue dar essa assessoria para o cliente. Então, a Blue 3 hoje é o maior escritório da rede XP. Inclusive, a XP é nossa sócia hoje, tem 42% de participação, né, dentro do nosso negócio. Então, ela é nossa sócia, trouxe um know-how muito bacana, e a gente está desde 2009 no mercado, o escritório, a Blue 3 existe desde 2009, e hoje está com 16 anos, acabou de fazer agora em setembro, 16 anos. Então, a gente está em constante crescimento. O Marcos está perguntando se tem em Belém. Marcos, tem, inclusive, acabou de adquirir um escritório aí, e a gente vai entrar forte em Belém agora, em 2026, tá? Depois, se você quiser saber mais, a gente pode falar mais sobre isso também. Aí, ó. Tá pedindo o endereço. Ele vai mandar para você aí, Marquinhos. Então, vamos cara, falando, assim, Marcos. Beleza. Ô Robson, vamos entrar um pouquinho na sua área técnica. A gente chegou a conversar sobre isso também, mas é interessante que a gente pudesse multiplicar isso com os parceiros, porque assim, eu acho que é um calcanhar de Aquiles, né, hoje no mercado, que é a forma
captação, né, dos seus clientes. Quais são os seus canais hoje de prospecção? De que forma que você faz isso? Flávio, no seguro também é algo que a gente usa muito, né? A parte da prospecção. Tudo bem que é um pouco diferente, assim. No seguro eu fazia muito PAP. Eu fiz muito PAP em hospitais, clínicas, enfim, com alguns parceiros, igual eu falei, a Fabiano, o próprio Sávio, a gente fez muito isso. Aqui na assessoria ainda não fiz um trabalho assim mais de prospecção ativa em campo, vamos dizer assim, né? Como que eu tenho feito meu trabalho? Eu acho que é uma forma de prospectar que é a mais eu tenho o menor CAC, né? O custo de aquisição de cliente que a gente diz, né? Que é o quê? É indicação e recomendação. Claro. Isso aí para mim tem feito a diferença, porque assim os meus primeiros clientes eram o meu público X ali, as pessoas que identificavam que tinham um potencial de investidor, né? E eu abordei essas pessoas, sejam clientes da época do seguro, sejam familiares, amigos, pessoas mais próximas, né? Esses foram os primeiros que eu fui atrás, né? Agora, quando a gente fala de recomendação, né? Toda reunião que eu faço, eu não saio dessa reunião sem pelo menos 2 recomendações. É algo que eu faço questão hoje na minha abordagem, né, nas minhas reuniões. Eu peço a recomendação. Eu apresento meu trabalho, né, tento entender a dor daquele prospect ali, né, nem é cliente ainda, daquele prospect, e bato um papo com ele, apresento a empresa, ele me fala um pouco da vida dele, eu vou identificando algumas coisas, e eu falo, olha, tudo que eu te apresentei aqui, você achou bacana? Fez sentido para você? Sim. Tá, então, lembra de pelo menos 2 pessoas que você pede 3, 4, 5, o cara às vezes ele fala, nossa, mas é muita gente. Tal. Quando você pede 2, o cara, na hora, é mais fácil para ele abrir o celular, pegar 2 nomes e te passar. Então, eu faço questão de fazer isso. Falo assim, ó, me indica 2 pessoas que você acha que o meu trabalho possa fazer sentido. Né? E aí, a indicação e a recomendação. Outro modelo que eu acho bacana também para pegar contato, pegar leads, aonde você consegue trazer um pouco ali de referência, né? Você consegue se mostrar ali como um profissional qualificado, palestras, né? Eu tenho feito algumas palestras e isso é muito bom. A gente falar do nosso trabalho, falar das dificuldades, das dores que a gente pode atender, né? Trazer alguns temas relevantes, né? A última palestra que eu fiz, por exemplo, o tema dela, quais seus planos para o futuro? Pode ser algo genérico, né? Mas a pessoa fica pensando, pô, mas quais os meus planos para o futuro? Nem eu estou sabendo, deixa eu pensar aqui nisso aqui. O que esse cara vai falar? Né? E foi muito bom, assim, foi muito bacana. Eu fiz para o IF Goiano, que é o Instituto Federal, né, aqui de Goiás, e falando realmente de planos de futuro, né? Como que a gente consegue alcançar? E aí entra o planejamento financeiro, né? Que são os 6 pilares do planejamento financeiro, que é gestão financeira, gestão de risco, né? Gestão de ativos, planejamento tributário, gestão de aposentadoria, como que a gente está fazendo o plano de aposentadoria, e planejamento sucessório. Então, a gente fala dos 6 pilares do planejamento financeiro e como que a gente consegue ajudar. E isso é muito bacana, porque uma dessas pontas aí, dessas 6 pontas, vai chamar a atenção de alguém, né? E aí a pessoa vai falar, como é que funciona, tal, eu queria entender. Tem sido muito bacana, eu tenho feito isso já há algum tempo e tem trazido bastante retorno. E a terceira são parcerias, né? A gente fazer parcerias. Eu tenho uma parceria mesmo com a instituição de pós-graduação médica, inclusive eu e o Sábio. Tem no Brasil inteiro, a gente tem a parceria com a unidade de Goiânia e de Brasília, onde a gente está lá dentro falando com médicos que fazem curso de pós-graduação. Então, são formas que a gente tem de poder conseguir acessar esse cliente de uma forma gerando mais autoridade, né? E um pouco mais de facilidade para entrar nisso aí. Então, é o que eu uso hoje, tá, Flávio? Eu não faço ainda ligação fria, essas questões, eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo, né? Você tem que falar com 100 pessoas para você conseguir marcar ali, sei lá, 5 reuniões. Né? Eu acho que isso ainda eu não precisei, graças a Deus. Assim, eu estou na parte da indicação, recomendação, eventos e palestras e parcerias. É o que eu estou fazendo hoje. Legal. Robson, a gente aqui no seguro, isso aí é cultural, né? Ainda enfrenta um tabu muito grande no nosso país, que é cultural
de que ainda a nossa sociedade, né, ela acha que o seguro é algo para deixar para o Ricardão, que muitas das vezes a gente vai falar de seguro com um amigo nosso de infância, na nossa rede de relacionamento, o cara fala que tá agorando a ele. Quem é que nunca passou por isso? E aí, queria saber de você o seguinte, cara, com essa transição, a partir do momento que você começa a trabalhar com investimento, se a sua abordagem comercial ela mudou alguma coisa, se você sente que falar de investimento para o seu cliente ele gera algum tipo de interesse, se valoriza mais a sua abordagem quando você inicia dessa forma. Sim, Flávio. Conforme eu falei, eu fiz uma migração de carreira muito 180, né? Eu saí de algo que era música, que é algo totalmente ali interativo, né? Você está ali, as pessoas estão curtindo o que você está fazendo, fui trabalhar com a venda consultiva, numa área que, igual você falou, a cultura ainda é pouco difundida, né? A gente vai falar de seguro com a pessoa, é isso que você falou, falou, cara, mas peraí, vou morrer não, não sei o quê, vou deixar para o Ricardão, justamente o que você falou. Só que a gente vai entendendo ao longo do tempo a importância do nosso trabalho, a gente vai tentando trazer maneiras diferentes de abordar, de falar da importância do que a gente faz, né? Mas como o investimento geral, algo que eu fazia, eu já tinha comprado para mim foi muito mais fácil, né, fazer essa transição, e percebo também que é mais fácil você chegar no cliente falando de investimento, falando de objetivos financeiros, como que ele está fazendo hoje para ele organizar a vida dele para o futuro, aposentadoria, renda passiva, liberdade financeira, né? E dentro desse assunto, né, dos investimentos, que é algo um pouco mais leve, né, do que você chegar e falar de gestão de risco, né, e se e tal, aquelas questões, eu sinto que o cliente do seguro ele era mais reativo, né? Como que eu vou resolver esse problema aqui? Né? Eu sou médico, se eu ficar sem trabalhar, eu vou perder minha renda, se eu sofrer um processo, eu vou ter problema, como que eu organizo isso aí? Já o cliente do seguro, do investimento, desculpa, ele é um pouco mais estratégico, né? Ele está pensando um pouco mais no médio e no longo prazo. Então, assim, a gente percebe que é um papo um pouco mais leve, que a gente consegue conduzir isso de uma forma um pouco mais tranquila. Lógico que ainda tem muito questão cultural também, de educação financeira, né? Muitas vezes as pessoas não têm educação financeira, e eu digo assim, desde o início, né? Desde a gestão financeira mesmo, que é equilibrar gasto, receita e despesa, né? Gastar um pouco menos do que ganha para poder investir. As pessoas ganham muito, mas sobe muito o padrão de vida, né? Tudo isso é muito que educativo também. É um trabalho que a gente faz de educação, é um propósito que a gente tem de levar mais educação financeira para as pessoas. Então, assim, mas eu percebo que é um papo mais leve, as pessoas se abrem mais, conta da vida dela, projetos, o que ela vai fazer. Aí, quando você entra na parte, tá, beleza, você tem aqui uma trajetória para construir a sua liberdade financeira. Mas, no meio do caminho, a gente tem que pensar que pode acontecer imprevistos, né? Como que a gente vai controlar isso? Aí a gente entra com, né, ferramentas de seguro, né, de gestão de risco, né? E aí, assim, a gente vem contornando e já fala também da parte da gestão de risco, que é algo que ainda deixa as pessoas um pouco mais desconfortáveis, né? Mas, assim, o que eu sinto muito é isso, o papo, o assunto, quando é de investimento, ele é um pouco mais tranquilo do que para falar de seguro. Mas aí vai muito também, claro, assim, sei com a sua experiência, né, com 30 anos, mais de 30 anos no mercado, eu tenho certeza que a sua condução você consegue abordar bem, muitos colegas aqui também têm muita experiência na área, e consegue trazer isso de uma forma que se torna mais leve, que se torna algo que fica mais entendível para o cliente, né? Então, eu senti um pouco de dificuldade, né? Estava tentando ali contornar isso, né? O Sávio foi um professor, um cara que sempre me ajudou muito nessa área, mas eu, como já estava mais dentro do mercado de investimento com o cliente também, eu hoje tenho muito mais facilidade para falar dos investimentos. Bacana, legal, cara. Assim, a gente tem uma série de curiosidades, de dúvidas, né? E aí eu queria abordar com você como que funciona, cara, de que forma que um assessor, especificamente, organiza o funil de venda dele, como que ele acompanha cada etapa até o fechamento
de uma abordagem? Flávio, tá aí algo que eu acho muito importante e que eu acho complicado também, sabe? Porque a gente fala com muita gente, a gente fala com muitas pessoas. E aí, assim, direcionar isso para aquele funil, né? Fazer o funil de vendas. O que é lead, né? O prospect primeiro, né? Que o prospect virou um lead. Aí você vai abordar, a gente também faz aqui, não sei se vocês, mas eu faço 2 reuniões, né? Eu faço a R1, onde eu entendo o cliente, apresento a empresa, colho informações e trago na segunda reunião para ele um planejamento, algo dentro da realidade dele, né? Então, a gente faz todo esse trabalho e é algo que eu acho complexo. Só que hoje, aqui na Blue 3, né, dentro da plataforma da XP, a gente tem um CRM, que é o do Salesforce, né, onde a gente consegue fazer esse direcionamento. Né? Então, a gente tem tudo anotado, porque senão você se perde. Hoje, a gente tem ferramentas também, tipo o WhatsApp, né, que a gente consegue salvar ali com as etiquetas, né? Quem que é prospect, quem que é lead, quem que a gente consegue, né, trazer ali como próxima reunião, quem já fez reunião, quem a gente está aguardando para fazer aportes. Né? Então, é algo que a gente tenta trabalhar com algumas ferramentas, como eu te falei, CRM e o WhatsApp. É o que eu uso hoje, o WhatsApp Business, né? A gente tem a ferramenta de etiquetas para poder salvar esse cliente ali numa esteira que a gente vai conseguindo saber onde que a gente está com ele, né? Então, é como eu tenho feito hoje, e é algo importantíssimo, pessoal. Eu acho que a gente tem que cada vez mais investir nisso, porque nos dá um direcionamento. O cliente que você falou 3 meses atrás, você não lembra, às vezes, nem que você falou com o cliente, muito mais o que você falou com ele, né? Então, eu acho que é algo que faz muito sentido a gente pensar em fazer. Desde quando eu comecei a trabalhar na parte ali de vendas, né, comercial, eu já uso algum tipo de ferramenta, porque eu acho que faz toda a diferença nessa questão aí. Então, pelo que você nos diz, não tem muito segredo, né? Você utiliza a base de que você iniciou e desenvolve um pouquinho com as técnicas que você adquiriu ao longo do tempo. Você já tem utilizado a ajuda da IA no seu trabalho? Como é que tem sido isso? Muito. Eu acho que a IA veio para nos ajudar demais, né? Tem questões, por exemplo, quero mandar uma mensagem de texto para o cliente. Né? Eu crio a mensagem primeiro, eu faço a mensagem e eu mando na IA para ela corrigir para mim. E ela traz, às vezes, alguma palavra diferente, alguma questão que ela muda ali e já dá aquela arredondada na mensagem, fica, parece que mais comercial, né? E eu já preparo isso para mandar para o cliente. Então, ferramentas tipo o ChatGPT, tem também a Manus, que eu uso um pouco, não sei se o pessoal conhece, mas ela é muito bacana também. Enfim, Gemini, né? Tem várias ferramentas que eu tenho usado bastante para poder melhorar o que eu faço, né? Mais para lapidar, assim, cria para mim uma mensagem. Na maioria das vezes eu escrevo a mensagem e mando para ela poder dar uma organizada, uma melhorada para eu enviar para o cliente. Eu tenho feito muito isso e tem ajudado bastante. Na questão também de agenda, eu tenho aplicativos para me ajudar com a questão de agenda, tarefas do dia a dia, que acaba ficando ali muita coisa, né? O assessor de investimento, Flávio e pessoal, o trabalho dele é muito ativo, assim, além de fazer prospecção, de fazer reunião com novos clientes, a gente tem que fazer também muita reunião com clientes que já são da base, né? A gente tem que fazer reunião com esse cliente para mostrar como está sendo a performance da carteira dele, né? A gente tem que estar todo o tempo aqui no nosso hub, né, da XP, para poder ver como é que está a carteira do cliente, identificar oportunidades de negócio. Então, quer dizer, é um trabalho... A gente tem que girar muitos pratinhos ao mesmo tempo, né? No seguro, eu ficava mais em função de quê? De captação, captar cliente, né? Eu captava cliente, estava ali na correria, enfim, aquele trabalho mais do escritório era mais mandar boleto, né? Entender se o cliente precisava de uma revisão ali depois de um certo tempo no seguro dele, né? Mas no investimento a gente tem que girar vários pratinhos ao mesmo tempo. É um trabalho bem punk, mas é muito bom, é satisfatório.
A gente já falou um pouquinho na questão de abordagem, né? Que a diferença entre a abordagem do cliente tecnicamente do seguro para o cliente do investimento. Queria saber se você já identificou algum tipo de característica, né, desse cliente do investimento para o cliente de seguro de vida especificamente. Você fala uma característica parecida? O que você considera que... Não, parecida não, ao contrário, diferente. Se Diferente. são... eu quero saber de você o seguinte, se são clientes diferentes, Tá. se você consegue talvez identificar que muitas das vezes falta dentro do processo falar sobre tudo, aquela abordagem 360 graus, ou se Sim. realmente o cliente de investimento é só investimento e o cliente de seguro é só o cliente de seguro. Não, na verdade, quando eu trabalhava dentro do escritório de investimento falando de seguro, que foi o meu começo, né, nessa área que eu falei para vocês, a gente já identificava isso, né? Por quê? O cara tem investimento e não tem seguro. Ou, às vezes, o cara tem seguro, mas não tem investimento. E é muito semelhante o perfil, né? É porque dentro do planejamento financeiro, né, são pilares importantes, né? Se a gente está fazendo um planejamento financeiro, seja para o seguro, seja para o investimento, tem que falar tanto do seguro, né, dentro da minha área, quanto a área de seguro tem que falar dos investimentos. Reserva de emergência, né, como é que o cara está pensando no futuro dele, né, seja com investimentos em CDB, em seja o que for, previdência, né, o cara está pensando nisso. Como é que ele está organizando a aposentadoria dele? Né? Então, esse cliente ele é muito semelhante, Flávio. Tudo bem que aqui, dentro do escritório, hoje eu atendo clientes a partir de R$ 100.000 de investimento. Né? Então, eu atendo esse cliente target acima de 100 mil. Muitas vezes o cara tem condição de fazer o seguro, mas não tem o dinheiro para investir. Né? Mas, enfim, o meu papel é identificar o cliente, bater um papo com ele e falar, conforme você falou, do 360. Né? E eu acho importante também, do outro lado, né, quem trabalha corretor de seguro, também fazer esse papel 360. Porque muitas vezes você consegue direcionar esse cliente para algo que ele está precisando. Né? O cara está ali com... Eu já presenciei, na minha época de corretor de seguro, conversar com um médico, por exemplo, que o cara está com 400 mil na poupança. Entendeu? O cara está com 100 mil, 100 e poucos mil na conta corrente. Então, o cara, tipo assim, ele tem o dinheiro, mas ele não sabe o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Porque o cara está trabalhando tanto, está tão frenético ali, que ele não tem tempo para nada. Né? E, às vezes, a gente ajudando o cliente a tomar essa direção, fala, cara, ó, você está com valor aqui, você está investindo? Como você está? Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu plano aí de investimento para o futuro com esse valor? Rapaz, eu não sei, eu estou com esse dinheiro aqui e tal, não sei. Fala, não, vamos conversar, né? Enfim, de repente, ó, tem um parceiro aí bacana para te indicar, para a gente poder performar melhor isso aí, né? Então, eu acredito muito nisso. Acho que a gente, como um vendedor consultivo, né, que procura entender a vida do cliente, porque no seguro a gente pergunta quanto que é a receita do cara, qual que é a despesa dele, quanto que ele tem de reserva de emergência, né? E muitas vezes a pessoa fala, não, eu tenho X, igual eu falei, abordamos pessoas R$ 400.000 na poupança. Falou, olha, a gente acha que você consegue performar melhor isso aí, né? E aí a gente traz um direcionamento. Então, acaba que, assim, para o meu trabalho, às vezes eu identifico um cara que precisa do seguro, mas não tem, às vezes, o dinheiro para investir, né? Mas o cara que tem o dinheiro para investir, ele precisa do seguro. E aí a gente fala com ele e traz todas essas... a importância, né, do trabalho da gestão de risco, enfim, a gente traz tudo isso aí. Uma das coisas que me atraiu em conhecer o seu escritório, além de ter o prazer de bater um papo com você pessoalmente, né? Até porque a gente já tem algumas coisas em parcerias. Você Sim. atuava bem recentemente muito com ramos elementares, isso me Sim. chamou a atenção. E eu percebi aqui, dentro da nossa plataforma, uma necessidade da gente ter um sistema próprio de CRM, como você citou.
Por quê? Porque a nossa plataforma, ela é uma plataforma generalista, né? Então, nós temos aqui todo tipo de seguro, ainda não tinha a gente ainda não atuava com investimento, esse investimento agressivo, tá? Que eu considero também, sabe? E aí é uma outra seara, a gente não vai falar sobre isso agora, mas aqui, como eu sou um cara conservador, eu considero sim que a Previdência é um investimento, o consórcio é um investimento, acaba que a gente, quando fala de investimento aqui, Com certeza. investimento conservador, a gente utiliza essas carteiras para a gente poder abordar o nosso cliente. Mas a gente tem percebido a evolução do mercado de uma forma que o corretor de seguro, que atua bem com ramos elementares, acaba que ele tem uma certa dificuldade de falar para esse mesmo cliente sobre o plano de saúde, ok? E o corretor de plano de saúde, ele não fala para o cliente dele sobre ramos elementares. E o corretor de vida, ele não fala nem de plano de saúde, nem de ramos elementares. E muitas das vezes, ele deixa o dinheiro dele na mesa. E aí vem um corretor, tá certo? Que é especialista em outra área e atua dessa forma. Eu costumo dizer aqui também para ele o seguinte, ó, se você não fizer essa abordagem, o banco vai fazer quando ele for lá pedir algum tipo de benefício. O primo da esposa, da cunhada, vai indicar um corretor de plano de saúde dele, ou ele vai fazer uma pesquisa via internet, vai ver lá um link e vai clicar no link, né, É isso aí. da página do plano de saúde e vai contratar um plano de saúde. Então, e isso não acontece aí no seu escritório. Isso não acontece no seu ramo, na sua atividade. E aí, cara, a minha dúvida é o seguinte, né? A minha pergunta de agora é a seguinte: o que você não deixa de fazer, tá certo? No seu funil de vendas, aí no seu processo, ou o que você faz que você acha que é fundamental para que você tenha esse cliente aí em 360 graus? O Flávio, muito importante essa abordagem que você trouxe agora, muito bacana a sua pergunta, por quê? Dentro desses 5 anos que eu estou nessa área comercial, venda consultiva, eu percebi algo muito importante, cara. É muito difícil a gente ter o tempo do cliente, a gente sentar na frente do cliente, né, para a gente falar o que a gente faz, as oportunidades que a gente tem. Então, quando a gente tem esse tempo, essa oportunidade, seja online, seja presencial, a gente tem que falar do nosso ecossistema, de tudo que a gente tem para oferecer. Porque se a gente não fizer isso, igual você falou, se eu sou um corretor de seguro de vida, e eu falo para ele que eu só tenho o seguro de vida, ele vai, faz sentido, não faz, tá, beleza, contratou, não contratou, acabou. Né? Agora, se vocês têm um ecossistema, que a Mega Barros hoje entrega, né, de vários ramos, além de consórcio, previdência e tudo mais, a gente sentar na frente desse cliente e falar de tudo isso, às vezes o cara não está querendo falar do seguro de vida. Ele não quer, mas ele quer o seguro de veículo, ele quer o seguro da empresa dele, ele está pensando em um consórcio, porque ele quer adquirir um imóvel, quer adquirir um carro. Então, o que eu faço, Flávio? Eu sento na frente do cliente, eu trago todo o ecossistema que eu tenho para entregar para ele. Todas as áreas que eu tenho dentro da empresa, eu vou falar para ele. Mesmo que não faça sentido, mas às vezes ele vê assim e fala assim, nossa, isso aqui, o meu cunhado, a minha irmã, um amigo estava pensando em fazer um consórcio, eu vou falar para ele. Ele estava precisando de tal coisa, eu vou falar. Então, eu não perco a oportunidade de apresentar o nosso ecossistema. E foi até uma coisa que te chamou a atenção aquele dia, né, Flávio? O ecossistema, né, que a gente mostrou aquele dia, muito completo, né, que é algo que eu acho que é fundamental a gente trazer na nossa abordagem para o cliente. Bacana, cara. Pô. Pessoal, tem alguma pergunta? Eu acho que ficou Eu acho que tem uma no mandaram escrita aqui, deixa eu ver. Tá. Para mim tem dado muito certo. O envio. Oi, Robson. Esse é o grande Luiz Maia. Tudo bom, amigo? Esse é meu parceiro. Bem, e você? Joia. Parabenizar você por esse bate-papo aqui, ver o quanto você cresceu aí, né, profissionalmente. Sou fã do teu trabalho. Parabéns, viu? Rapaz, é recíproco, viu?
Te agradeço, um professor que eu tive aí na minha trajetória, e te agradeço demais pelas palavras. Feliz de você estar aqui, viu? Eu te vi antes aqui, não deu tempo de eu falar, mas que bom que você falou aí. Fico feliz demais com a sua participação. Um abraço. Abração, amigo. Legal. Tava demorando. Marcelo. Vamos embora, Marcelo Jovem. Faça as honras. Não pode deixar passar em branco. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Então, vamos lá. A grande questão, até minha, quando eu estou no mercado em campo, né? Que eu ainda sou da escola antiga ainda do PAP, eu ainda estou nessa fase aí. Toda vez que eu estou achando meio marasmo, eu vou para a rua. Quando eu vejo que tem pouca gente para falar, ou que não está dando certo, eu vou para a rua pescar alguém. Bacana. Aí a questão é minha, eu pego muita gente, principalmente da área médica, que tem assessor de investimento, né? Uhum. E, na maioria das vezes, você provavelmente, como é da escola da MAG, já deve ter pego também uma galera, uns seguros muito mal feitos, né? Sim. Feitos de qualquer jeito. Uhum. E aí, você hoje continua pintando o cliente para você nesse mesmo modelo assim, de seguro mal feito. Se você ainda tem essa demanda, o cliente chega para você ou por recomendação, ou indicado, sim, e você pega aquele cliente mal feito. E qual é o teu pitch de venda assim, para chamar a atenção que aquele seguro é mal feito, porém, sem também falar mal do outro profissional, porque assim, dá vontade de falar, né, cara? Então, assim, você pega um negócio que não tem nada a ver, que tu vê claramente que o outro assessor lá, o corretor fez para tirar dinheiro dele, e você não poder também falar que o cara se aproveitou da situação, né? Como é que hoje você trata essa questão aí de pegou uma pólice, que às vezes o cara gasta um dinheirão naquela pólice, tu vê que é totalmente mal feita, que não atende ele, e qual é o passo a passo que você faz para tirar ele de lá? Se, na maioria das vezes você deixa um pedaço, tira tudo. Como que é hoje? Hoje, pegou um cliente nesse sentido. Como você trabalha esse cliente para despertar nele isso? Maravilha, Marcelo. Deu sim, obrigado pela pergunta aí, muito bacana, pertinente. Acontece muito, tá? A gente vê muito isso no dia a dia, não tem como, né? Enfim, como qualquer outra profissão, né, existem os profissionais que não estão tão preocupados com como que vai ser fazer um seguro bem feito, né? Muitas vezes pensam no que vão ganhar, né? E trazendo para a assessoria, né, para o que eu vejo hoje no dia a dia do lado de cá, eu tento trazer ele aqui para dentro, né, trazer ele para o nosso ecossistema, apresentar para ele todo um planejamento, fazer com ele esse planejamento, mostrar que, de repente, aquele planejamento que ele tem ali está meio desconfigurado com a realidade dele, né? Está fora da realidade dele, e a gente realmente faz esse planejamento dentro da realidade e traz para ele novamente, né? Praticamente tudo do zero. Fala, olha, a gente tem um especialista aqui, tá, Marcelo? Que é uma pessoa que atua diretamente na parte de planejamento patrimonial e sucessório, gestão de risco. Não sou eu o que diretamente fala com esse cliente da parte de gestão de risco, tá, de seguro. Então, a gente traz esse especialista, que realmente é um cara especialista, um cara que já trabalhou em grandes companhias, enfim. E a gente traz toda essa abordagem fundamentada, né? Não é somente chegar e falar, olha, você precisa de um seguro, é porque isso. Tá? A gente traz o objetivo dele, onde ele quer chegar, dentro do planejamento financeiro, e fala, olha, você precisa, com certeza, você já tem, parabéns por isso, mas a gente identificou aqui que para você, né, realmente ter uma performance bacana, e realmente você tem investimentos, tal, isso cabe aqui dentro do seu planejamento, não está bacana isso aqui, né? Porque você está pagando um valor muito alto, né? Você está pagando X aqui, onde às vezes você não precisaria pagar. Quando você fez isso aqui, sua realidade era diferente? Não era a mesma coisa. Tá, então, a gente trouxe aqui de acordo com o que a gente desenha. Faz sentido para você? Não faz, realmente, tal. Enfim, a gente tenta trazer para ele o que realmente ele precisa dentro da realidade. E aí, como a gente traz ele para esse ecossistema aqui, Marcelo,
às vezes o cara fica mais confortável, porque a gente aborda isso de uma forma mais completa, né? A gente não está falando só do seguro, a gente está falando de várias questões da vida dele, né? Seja a parte patrimonial, seja a parte sucessória, seja a parte da gestão de risco, seja a parte de eficiência tributária, que esse cara precisa ter também, porque às vezes ele é um concursado ali, paga muito imposto. Enfim, então a gente tenta trazer vários braços ali, né, que a gente vai ajudar ele, e ele fica mais confortável com isso, fala, não, realmente, né, faz mais sentido. Mas agora, se o cara traz um planejamento ali, um seguro, que está ok, está totalmente dentro da realidade dele, às vezes também não faz sentido a gente mudar, entendeu? A gente fala, cara, tem o que fazer aqui, né? Você tem um seguro bacana, muitas vezes se a gente for mexer, vai gerar carência, né? Vai gerar algo ali que não precisa, né? Então, realmente é isso, é identificar, porque a gente pega muito, igual você falou, pessoas que estão com o seguro totalmente desenquadrado, né? Que não faz sentido dentro da realidade dele, e a gente tenta melhorar isso, e se já tiver bom, a gente também fala, a gente é bem sincero, olha, não tem o que fazer aqui, né? Seu seguro está muito bom e permaneça assim. É mais ou menos por aí. Valeu. O Robson, o Cláudio levantou a mão aí. Fala, Claudinho. Ô, Robson, tudo bom, meu irmão? Bom dia a Cláudio, todos, é um prazer. bom Tudo dia. bom? Cláudio aqui de Manaus, tá? Prazer, Cláudio. Isso, tudo bom? Grande Sábio, conversamos também, Sábio, lá no evento lá. Um abraço, meu irmão, um abraço a todos aí. Robson, tô anotando aqui algumas informações super importantes, ver a sua caminhada, a sua trajetória, entendeu? E a gente sabe, muitas vezes, como vamos falar somente de uma parte só, a gente sabe da questão do 360 e tal. Vamos falar só uma particularidade só da questão do risco, porque a gente está mais próximo no dia a dia. A tua base foi MAG, hoje o teu universo é outro. E a gente sabe que muitas das vezes também a Blue 3 também não trabalha só com a MAG, trabalha com outras bandeiras, entendeu? Mas eu não sei exatamente se é você, como você comentou anteriormente, mas não é você exatamente que trata com a questão do gerenciamento do risco propriamente dito, não é isso? Tem parte sim, porque como eu já trabalhei com isso, eu faço questão de acompanhar e de ver o que vai acontecer, né? Tem assessores aqui que não entendem, deixa tudo para o especialista, eu não. Tá bom, então o que acontece? A gente sabe que tem diferenciações em relação entre uma empresa e outra, e a gente sabe que existe também essa relação comercial entre a empresa Blue 3 e as outras bandeiras de seguros, por exemplo, possivelmente você trabalha com Match, trabalha com Prudential, trabalha com a MAG também, e a gente sabe diferenciações entre um produto e o outro, né, em relação ao mercado, entendeu? Como é que fica essa gestão de interesse, de relacionamento entre... Então, igual eu falei para o Marcelo, né? A gente tenta trazer, o Cláudio, o melhor para o cliente, né? A gente mostra para ele quando a gente identifica, né? O que ele precisa. Muitas vezes é algo, sucessório, beleza, vamos falar. A gente fala muito aqui de whole life, tá? Não vou mentir para vocês, a gente fala de whole life, porque eu acho que é um produto interessante, né? Muitas vezes não é o melhor produto para aquele cliente, ele pode fazer um temporário aliado a uma previdência, tá, mas a gente sabe que o brasileiro ele não tem essa cultura de poupar, de fazer esse equilíbrio aí. Beleza, então a gente fala muito de whole life, mas a gente fala também de seguro em vida. O cara é um profissional autônomo, ele precisa ter um seguro muito bom de invalidez, tem que ter um seguro para doenças graves, né? Um DIT, a gente fala de tudo isso aqui dentro. Né? E aí a gente traz algumas companhias, tem a MAG, como você falou, a Prudential, a gente trabalha muito com a Icatu, né? Então, assim, a gente traz isso para o cliente, e aí a gente mostra para ele, fala, ó, a gente fez um comparativo aqui, e o que ficou melhor foi isso aqui, foi essa empresa. Né? E aí a gente traz para ele. Né? Então, assim, a gente não defende uma bandeira específica, a gente trabalha com 8 seguradoras aqui dentro, né? E a que se encaixa mais para o perfil daquele cliente é o que a gente leva e leva os comparativos junto, né? A gente fala, ó, a gente fez simulações aqui de 4 companhias, a que ficou com um preço melhor e a cobertura muito similar são essas, né? É mais ou menos assim que a gente conduz aí para evitar esse conflito de interesse, né, entre companhias, né? Tá bom, Robson, obrigado, meu irmão, tá bom? Obrigado, Valeu, parabéns aí, tá? Só vou lembrar obrigado, para você cara. que o maior PIB, um dos maiores PIBs do Brasil aqui é em Manaus, tá? No estado do Amazonas, não é em Belém não, viu? Que bacana.
Maravilha. E deixa eu te falar, tem um primo meu que está indo para aí, viu, do Exército, está indo trabalhar aí com asas rotativas, com helicóptero, fazer missões aí na Amazônia, enfim. Em breve eu vou conhecer Manaus. Pois é, se ele estiver por aqui, passa o meu contato, a gente faz, então come um peixe, dá uma assessoria para ele aqui. Fica o Maravilha. contato aí. Obrigado, Cláudio. Manda seu primo procurar o Cláudio lá, que lá ele manda prender e manda soltar. Ô, Ah, Robson, é? dentro das Bom duas... saber. Vai isso. ficar perdido lá com o Cláudio, isso aí. Já é. É, Ô, Robson, dentro das duas perguntas que tanto que o Jota fez quanto que a participação do Cláudio também, e um pouquinho de experiência que a gente tem de mercado, a conclusão que a gente chega, cara, é que ainda existe muito profissional fazendo algo que ele considera que é bacana, que é honesto, mas que na realidade a gente percebe que tem falta de preparo, né, cara? Porque assim, ainda dentro do que o Jota falou, a gente se depara aí com entregas, né, muito rasas, assim, corretores ainda falando de seguros resgatáveis com previdência, não é isso? Rolife como resgatável. Então, assim, o mercado é muito maluco, né, cara? E qual é a visão de vocês em relação a isso? Ô, Flávio, assim, ó, vou ser bem franco para você. Eu acho que quando a gente fala de um whole life, por exemplo, é algo que você pensar no custo, né? Você fala, nossa, o custo é muito elevado, realmente. Né? Só que quando você vende isso como um patrimônio que o cara está adquirindo, né? Que ele tem um patrimônio de 500 mil, ele está pagando 200, 250 mil naquele patrimônio, né? E ele vai deixar a sucessão ali da família dele, lógico, dentro de todo o planejamento, de toda a avaliação que a gente fez, resolvida, né? E a gente vende como isso, como mais um patrimônio que ele está colocando dentro da carteira dele, entendeu? Aonde ele vai conseguir deixar isso resolvido, adquirindo mais um ativo, que seria um seguro ali vitalício, né? E aí, lógico, o cara tem 100 mil reais investido, eu vou vender um PA para ele de 10 mil por ano. Não faz nem sentido, é 10% do patrimônio dele. Então, assim, tem que ser algo realmente que se encaixa dentro do patrimônio do cara, dentro da realidade dele, e que vai dar uma tranquilidade. Fala, cara, isso aqui você está resolvendo um problema de sucessão. Você vai pagar durante 10 anos, enfim. E o cara, se para ele fizer sentido, maravilha. Se não, a gente procura outra alternativa. Vamos para uma previdência? Vamos. Né? Vamos falar de um seguro temporário? Vamos. Entendeu? A gente não fica preso somente a um produto. Né? E assim, acaba que eu mudo um pouco isso, tá, Flávio? Por ter vindo do mercado de seguros, eu identifico um pouco isso. Porque, na maioria das vezes, o escritório quer vender o whole life. Entendeu? Ele quer vender o whole life. Porque é o que paga bem, paga melhor. Né? Mas, às vezes, não é o que o cara precisa e nem o que ele consegue ter. Então, a gente precisa trazer aquilo que vai resolver o problema, nem que seja por um período X. Né? Enfim, eu sei que há muitas controvérsias e há muitas questões, né? Ligadas a rolar, a seguro vitalício, a seguro temporário, enfim. Mas eu acho que vai muito pela questão do caminho a seguir, né, da abordagem, e dentro do mercado financeiro, dos escritórios de investimento, principalmente, o whole life é muito difundido. Né? Só que tem que ser algo que encaixa realmente dentro da realidade do cliente. E eu já tive clientes que me procuraram querendo o whole life. Eu quero aquele seguro internacional. Enfim, ele entende isso como um seguro internacional, né, que vem de Prudente, ou MetLife, onde foi mais difundido isso, né? Então, ele já entende mais ou menos como que funciona aquilo ali, e ele busca o produto. Né? E a gente, enfim, explica como funciona, pergunta se ele entende, entendeu, está tudo ok, a gente segue. E com isso. O Jota vai fazer a próxima pergunta, mas só para deixar claro que, para todo mundo, que o Rolife não é um produto resgatável, pessoal. Pelo amor de Deus, quem faz isso está cometendo erro e prejudicando o mercado. Mas vamos lá. De maneira nenhuma. Vamos, Marcelo Jota. Então, é só para complementar justamente o que o Robson falou aí, a questão do Rolife. Não é que ele seja um produto ruim, mas a questão é que a maioria dos corretores, eles vendem o Rolife
com preguiça, assim, eu não sei expressar, é como se ele não sabe vender, aí ele quer vender algo que ele não confia que ele é capaz de vender, então ele mente, né? Ele fala, pô, já peguei caso de cliente falando que, não, esse seguro aqui é bom porque ele vai me dar várias garantias, eu só vou pagar durante 10 anos, depois eu fico a vida inteira sem pagar e continuo com todos os meus benefícios. Pô, isso, pô, chega a doer, cara, chega a doer. E Eu aí já peguei muito, viu, Marcelo? é uma ilusão pô, chega em médico, o cara fala, não, eu tenho Previdência na Prudential. Aí tu fala, não, você não tem, cara. Eu tenho um DIT da Prudential. Eu falei, cara, você não tem. Não, mas eu tenho sim. Pô, tem uma ginecologista que falou para mim que não é possível que ela não tenha isso tudo porque ela paga muito caro. São questões assim, né, cara, de cultura e de mal profissional que está no mercado que acaba atrapalhando todo mundo, né? Agora, eu queria entender melhor. Você falou aí que não é você que cuida da gestão de risco na maioria das vezes, mas você entende e você dá seus pitacos aí. Então, sempre uma curiosidade minha entender qual é o funcionamento, assim, na prática, de um assessor de investimento, principalmente no teu caso, que você tem a formação de corretor de seguros e tem a certificação de assessor de investimento. Então, hoje, a maioria dos clientes que você recebe para trabalhar, que entra na tua esteira, no teu funil, é de recomendações da Blue3 ou é da tua rede de relacionamento? E se há diferença nisso? Tipo assim, o cliente que a Blue3 mandou para o meu funil, eu tenho um trato diferente, porque esse aqui eu tenho que fazer assim, assado, mandar para o cara ali para ele fazer essa parte e tal. O cliente que eu trago para a Blue3, eu cuido disso. Existe essa diferença ou é todo mundo igual? Não, é todo mundo igual. Assim, todo cliente que eu pego, Marcelo, igual eu falei antes, assim, eu apresento, primeiro eu bato um papo com ele, né, aquele bate-papo ali bem bacana, para entender realmente qual o conhecimento dele dentro do mercado, se ele já tem assessor, se ele não tem, se ele só trata com o gerente do banco, enfim. E depois eu vou identificar quais as dores desse cara, o que ele busca, né, e apresento o meu ecossistema. E eu sou como se fosse um clínico geral. Eu falo para ele do que ele tem, quais as dores, o que ele busca, e eu trago para ele os especialistas para atender, seja seguro, consórcio, investimento internacional, previdência, enfim, trago para ele o especialista que ele precisa. Lógico, eu participo de tudo, né? Eu estou ali sempre acompanhando, não tem nenhuma reunião com esse cliente que eu não participe, né? Seja de seguro, seja de consórcio, seja de previdência, seja de financiamento, do que for, eu estou junto, por quê? Porque sou eu que vou ditando ali para qual caminho a gente vai, né? É um especialista de seguro, nesse ponto eu tenho um pouco de vantagem, porque eu já trabalhei com isso, né? Então, eu vou entender junto com ele, falar assim, o que você pensou em relação a esse cliente? Isso, isso e isso. Falar, eu acho que faz mais sentido a gente ir por aqui e tal, e a gente vai delineando esse caminho. Então, não tem diferenciação. Todo mundo que entra dentro do funil, que entra para uma reunião, eu falo de todo o trabalho, falo de toda a empresa, de tudo que a gente pode trazer para ele. E se a necessidade dele for só o seguro, a gente vai fazer só o seguro. Se a necessidade dele for só o consórcio, a gente faz só o consórcio. Entendeu? Agora, se ele tem dinheiro para investir, quer fazer um seguro, quer fazer aí a gente vai trazendo os especialistas para fazer tudo isso. Até porque senão não daria conta, porque enfim, são muitas especialidades, é muita coisa, e a gente precisa ter esse suporte, né? E a vantagem é essa. Então, beleza. Valeu. Cláudio levantou a mão novamente aí. A gente tem mais 5 minutinhos, pessoal. Vamos dar Vamos, Cláudio. Só para efeito de esclarecimento, Robson, me diz uma coisinha, por exemplo, vocês trabalham com a plataforma da XP, né? Só para efeito de curiosidade, eu desconheço nesse caso. Mas vocês também operam também com offshore também, não? Sim, operando com offshore. Hoje a gente opera com a XP Global. Hoje a XP Global, que é a plataforma que a gente usa, e está muito completa, né? A XP investiu muito na plataforma global dela esse ano, e a gente está trabalhando pesado com offshore, viu? O investimento global, offshore em geral, né? Para abrir empresa também, offshore, a gente tem toda essa estrutura, não só de investimentos, né? Mas para empresas offshore, a gente tem 2 escritórios de advocacia também, que são parceiros nossos aqui, que faz toda a parte de holding. Então, assim, é um ecossistema bem completo mesmo, tá, Cláudio? Para a gente poder fazer todas essas operações. Bom, legal, parabéns, viu? Obrigado. Muitas das vezes o corretor sozinho, ele não consegue, por falta, às vezes, de conhecimento, e até mesmo da questão de acesso a essas parcerias, entendeu? Então, muito legal, muito bom, parabéns. Obrigado, tamo junto.
Seguindo aí o raciocínio do Cláudio, né, aproveitando mais uma vez essa oportunidade, já que ele iniciou com essa pergunta, queria saber sobre a sua experiência, sobre o aspecto do investimento internacional. Como que vocês, ali da sua assessoria, qual é a visão de vocês em relação a isso? A gente entende como muito importante, Flávio. Hoje em dia, a gente tem um pouco do nosso patrimônio dolarizado, isso traz proteção, né, em moeda forte, faz muito sentido a gente pensar nisso. E assim, as pessoas pensam às vezes, mas eu tenho um investimento pequeno, não faz sentido. Faz sentido sim, por quê? Justamente por isso, é proteção e diversificação. A gente consegue investir nas principais empresas do mundo, né, através da Bolsa Americana, ou por meio de ETF, de fundos, né? Então, hoje, eu considero que qualquer investidor, pelo menos os meus clientes que entram, né, para mim, para a gente bater um papo, eu acho que pelo menos 5% do patrimônio a gente tinha que pensar em dolarizar, né? Isso é uma recomendação, inclusive, da XP também, né? Mesmo cliente conservador, ele já começa ali com a indicação de 5% do patrimônio em renda internacional, em investimentos ativos internacionais, né? Então, isso é muito bacana, justamente porque, como eu falei, é uma proteção, o nosso dinheiro protegido em dólar e rendendo em dólar, né? Hoje está em baixa, mas a gente sabe que a tendência do dólar sempre é crescer, né? O valor e diversificar, né? Então, a gente acredita muito em investimento global, porque realmente traz esses benefícios aí para o cliente. Não colocar todas as frutas no mesmo cesto, né? Isso aí. Para a gente finalizar, qual é a empresa que você considera para investimento internacional, ou se você quiser citar 3, você considera que são mais sólidas? Você indicaria? Flávio, é difícil fazer indicação assim, de empresas, porque tem empresas tão boas, né? Principalmente empresas de IA agora, de inteligência artificial, de tecnologia. Você pega o NVIDIA, por exemplo, uma empresa que cresceu muito nos últimos 5 anos, depois da pandemia, né? Por conta dos chips, enfim. Então, indicar uma empresa é muito difícil. Mas quando você pega a Bolsa Americana, o S&P 500, né, que são as 500 principais empresas americanas, e compara ela com qualquer indicador brasileiro, você pode pegar aí Bolsa Brasileira, você pode pegar 130% do CDI, IPCA mais 7%, qualquer indexador ao longo do tempo, a Bolsa Americana está muito acima em termos de rentabilidade. Então, se você pegar hoje um ETF de Bolsa Americana, né, que ETF para quem não sabe, é um pacote de ativos ali dentro, né, seja de ações, seja de empresas, né, a gente compra um ETF de Bolsa Americana, isso ao longo do tempo valoriza mais do que Bolsa Brasileira, CDI, enfim, é algo fora da curva, né? Então, por isso que a gente tem que pisar um pouco fora no mercado internacional ali, porque isso, na hora que você vê ali dentro da carteira, ela traz uma rentabilidade, traz uma performance muito bacana, muito interessante. Falando de ecossistema, né, Robson, a gente percebe nesse papo de parceiro o quanto o corretor de seguro, né, / investimento, ele precisa estudar, estar antenado, estar preparado para o mercado, ter entendimento do que está acontecendo e do que o mercado nos oferece. Se ele não estiver pronto, realmente ele não consegue entregar para o nosso cliente o que ele precisa. E aí, dentro do que o Jota e o Cláudio falou, vai ficar aí comendo bola. Meu irmão, eu quero te agradecer. Da minha parte, eu não tenho mais pergunta nenhuma. Aliás, ficaram algumas de fora, porque o nosso tempo não foi hábil, mas acredito que numa próxima oportunidade a gente possa estar repetindo esse papo de parceiro. E espero que todos tenham gostado. E se você quiser aí se despedir, fica à vontade, fazendo suas considerações. Ô, Flávio, eu que agradeço, cara. Fiquei muito elogiado com o convite, de verdade. Muito feliz mesmo. Feliz de você ter vindo aqui também no escritório, a gente ter almoçado junto naquele dia, né? Eu sou seu fã. Desde a primeira vez que a gente encontrou, que eu fiquei sabendo da sua história. É um cara referência para mim, por tudo que você construiu, por tudo que você constrói. E assim, obrigado mesmo pela oportunidade de estar falando com as pessoas aqui, tá? Trazendo um pouco, né, mais de informação de como que a gente consegue ajudar mais o nosso cliente. E, pessoal, contem comigo, se precisar de alguma ajuda. Flávio, depois, se puder deixar o meu telefone no grupo aí, fica à vontade em compartilhar, tá? Vai ser um prazer falar com vocês,
tiver algum cliente que vocês vislumbrem a questão do investimento e quiser fazer uma parceria, eu estou totalmente aberto a isso. E agradeço vocês aí pelo tempo, pela audiência aí, né, de ter prestigiado a gente até agora aí. E brigadão, tamo junto, obrigado mesmo e contem comigo, Flávio. Obrigado, cara. Valeu, meu irmão. Bom dia aí, uma boa semana e até a próxima, tá? Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom dia a todos. Parabéns, 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 Robson. parabéns, Robson. Tchau, tchau. Obrigado, gente.